arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui hoje para mais uma história. Vocês se lembram qual foi a primeira história que eu contei lá na segunda-feira? Sobre o que é que eu falei? Você se lembra? Eu falei sobre um presente muito especial que a Maria ofereceu a Jesus e disse que o maior presente que nós podemos oferecer a Jesus é o nosso coração. Na terça-feira, no segundo dia, eu falei sobre um homem, Pilatos. Ele tinha uma grande decisão a tomar, uma escolha a fazer, mas ele decidiu ouvir o seu coração e não ouvir a voz de Deus que falava com ele, e ele tomou uma decisão ruim. E hoje você está aí curioso para saber qual será a nossa história? Mas antes de iniciar a história, eu gostaria de fazer agora uma oração com você. Você que tem um pedido especial a fazer, você que tem um agradecimento a Deus, você pode pensar aí nesse pedido ou este agradecimento e agora nós vamos orar juntos, pode ser? E hoje eu gostaria de fazer um pedido especial. Eu gostaria que nós orássemos pelas pessoas que estão doentes. Eu sei que você deve conhecer alguém que esteja doente, que está em casa ou que está no hospital. Então, se você tem alguém na sua família ou algum amigo que está doente, nós vamos orar em especial por essas pessoas hoje, tá bom? Então, agora você pode fechar os seus olhos, posição de oração, em reverência, porque quando nós falamos com Deus, nós não falamos com mais ninguém. E vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Obrigada porque hoje nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho sobre o Senhor. Hoje nós queremos fazer um pedido muito especial, que o Senhor possa
está com aquelas pessoas que estão doentes em casa ou que estão no hospital, que o Senhor possa abraçá-las e que elas possam sentir o seu carinho. E se for da sua vontade, que o Senhor possa curá-las. Também gostaria que o Senhor ouvisse o pedido de cada criança que está agora aí do outro lado, fazendo essa oração junto comigo. Que o Senhor possa atender conforme a sua vontade. E Jesus, nós queremos te agradecer, porque em meio às dificuldades, nós podemos sentir o seu amor e nós podemos sentir o quanto o Senhor é bom pra gente. Nos abençoa e esteja agora no momento da história. Em teu nome oramos. Amém. Na segunda-feira, nós comentamos um pouco sobre como Deus criou o mundo, né? Deus criou um mundo perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. E ele olhava para tudo aquilo que ele havia criado e falava assim: é muito bom, é muito maravilhoso, que mundo perfeito que eu criei. Era como se fosse aqui, ó, essa água. Essa água aqui, ela representa o mundo perfeito que Deus criou. Só que Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer. E sabe o que aconteceu com essa água e com este mundo que era branco, perfeito? Ele ficou manchado. Ele ficou sujo. O mundo perfeito que Deus havia criado estava sujo, estava manchado pelo pecado. E aquele mundo perfeito que não havia mal, não havia tristeza, não havia morte, ele estava assim agora, com muitas tristezas, muito sofrimento, pecados, mentiras. Mas e agora? O que aconteceria? Qual seria a solução para este mundo de pecado? Você sabe qual foi a solução para este mundo de pecado? Deus já tinha uma ideia em sua mente, porque ele sabia que Adão e Eva iria pecar. Mas ele já tinha um plano, ele já sabia o que ele poderia fazer para resolver. E Jesus era a solução. Jesus se ofereceu para se entregar para a humanidade, para que a humanidade pudesse ser nova, restaurada. E como isso aconteceu? Você sabe como nossa humanidade teve mais uma chance? Através da cruz. A cruz de Jesus. Quando Jesus veio a essa terra, quando ele morreu pelos nossos pecados, sabe o que aconteceu? Aquele mundo que estava sujo foi restaurado, se tornou limpo novamente. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele transformou o nosso mundo de pecado em um mundo restaurado. Ele nos deu uma nova chance. Que legal, né? Que bom saber disso. Que bom saber que nós, há muito tempo atrás, Jesus veio e nos deu novamente mais uma chance. E fica aí uma pergunta para vocês. O que será que você está fazendo com essa nova chance que Jesus nos deu? O que será que eu tenho feito? O que será que você tem feito com essa nova chance? Ontem eu contei para vocês sobre Pilatos. Ele tinha uma grande decisão a tomar. E ele resolveu lavar as suas mãos, como tirando a sua responsabilidade daquela decisão que ele tinha. E ele resolveu, então, condenar Jesus. E aquelas pessoas queriam que Jesus fosse crucificado. E foi assim que aconteceu. Os últimos dias de Jesus aqui, antes da morte, foram dias de muita dor, de muito sofrimento. As pessoas zombavam de Jesus, elas riam de Jesus. Sabe aquelas pessoas que sempre estavam andando atrás dele, querendo milagres, querendo receber bênçãos? Essas mesmas pessoas continuavam atrás dele, mas não era para adorá-lo, era para ofendê-lo, maltratá-lo. E ele sofreu muito com tudo aquilo. As pessoas queriam que Jesus fosse rei, mas ele não recebeu uma coroa, ele recebeu uma coroa de espinhos. Imagina só ser colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Quanta dor Jesus passou por mim e por você. Ele não merecia aquela dor. Ele não merecia passar por aquilo. Mesmo assim, ele já tinha tomado a sua decisão há muitos anos atrás. E ele já tinha decidido vir a essa terra e morrer pelos nossos pecados. Por isso, ele foi até o fim. E agora eu pergunto para vocês. Você
já recebeu um castigo que não era para ser seu? Você aí que tem irmão, por exemplo, você já recebeu um castigo que era para ser do seu irmão e você recebeu esse castigo e ficou quietinho, sem falar nada, sem reclamar? Já aconteceu isso com você? Ou você já foi injustiçado? Alguém já te acusou de alguma coisa, mesmo você não tendo feito nada de errado? Como é ruim, não é? A gente ser injustiçado, nós sermos castigados por erros que não são nossos. É muito ruim quando isso acontece, né? Já pensou você ficar uma semana sem jogar o seu videogame porque o seu irmão que brigou com você e te bateu? Que terrível, que injusto, não é? Agora pensa aí, vocês acham que foi justo o que estava acontecendo com Jesus? Jesus veio a essa terra, ele só ofereceu amor, ele só ofereceu carinho para as pessoas, ele dava atenção, ele curava, ele pregava, ele tinha palavras bondosas para oferecer para todos. E sabe o que ele recebeu em troca disso? Ele recebeu um castigo que não era dele, era nosso. Mas ele decidiu, sabe por quê? Porque ele me ama e porque ele te ama. Ele decidiu vir para este mundo morrer pelos nossos pecados. E vocês acham que Jesus sofreu? O que você imagina? Será que ele estava apanhando e ele não estava sofrendo? Ele estava sofrendo e muito. Mesmo assim, ele sofria calado, mas o seu pensamento estava ligado lá no Pai, lá em Deus. E em cada sofrimento que ele tinha, ele pedia para que Deus o Pai, o confortasse e que desse força para ele continuar, porque ele tinha um propósito. E o propósito dele era nos salvar. Quando Jesus ele foi pendurado numa cruz, nós sabemos que depois de tudo aquilo, todo aquele sofrimento que Jesus estava passando, daquela tortura que ele estava sofrendo, daqueles insultos, daquelas pessoas más que quando ele passava, elas xingavam Jesus, elas batiam em Jesus, elas empurravam, ninguém queria ajudar, todo mundo só queria maltratar. E Jesus foi pendurado numa cruz. Mais ou menos assim. Essa cruz aqui é só uma cruz simbólica daquilo que Jesus, daquela cruz que Jesus foi pendurado lá muitos anos atrás. Só que Jesus, ele não estava sozinho naquele momento. Ele estava com Deus, que estava a todo momento falando em seu pensamento, mas do seu lado havia 2 homens. A cruz de Jesus era a cruz do meio. E aqueles 2 homens que estavam ao lado de Jesus, eles mereciam aquele castigo, porque eles haviam feito coisas ruins. E havia um homem que olhou para Jesus e ele já tinha ouvido falar de algumas histórias daquele Jesus. E ele ficou intrigado, ficou se perguntando, olhava para Jesus e falava: você não merece estar aqui. E o outro ladrão que estava do outro lado falava assim para Jesus: ah, você não merece? Se você não merece, por que você está aqui então? Ah, mas eu sei quem é você. Você não é o rei dos judeus que as pessoas diziam? As pessoas não diziam que você faz muitos milagres? Se você faz muitos milagres, por que é que você está aqui? Já perceberam que muitas vezes nós também questionamos? Muitas vezes nós também duvidamos do poder de Deus? Muitas vezes nós não acreditamos no poder de Deus e muitas vezes nós zombamos de Deus. Será que nós não estamos agindo muitas vezes igual aquele ladrão incrédulo, não acreditava em Jesus e estava zombando de Jesus? Eles estavam na mesma situação, mas ele estava zombando de Jesus. Será que muitas vezes com as nossas ações e as nossas atitudes, quando nós mentimos, quando nós maltratamos alguém, quando nós somos rancorosos, guardamos mágoa em nosso coração, ou quando nós falamos com palavras de ódio para outras pessoas, será que nós também não estamos zombando?
daquele ato que Jesus fez há muitos anos atrás por nós? Ou quando nós não queremos ouvir a sua voz? Ou quando nós desprezamos o seu amor? Será que nós também não estamos zombando de Jesus? Seria bom a gente pensar nisso, né? Mesmo sem percebermos, muitas vezes nós fazemos coisas que não são do agrado de Jesus. Mas do outro lado, havia um homem que, por mais que tivesse feito muitas coisas ruins, ele estava com seu coração arrependido. E sabe o que ele falou para Jesus? Ele olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu sei que o Senhor é um homem que vem de Deus, que o Senhor é um homem diferente. Então eu só te peço uma coisa: quando o Senhor voltar, por favor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver lá no paraíso. Veja só, ele estava numa situação que não havia, a gente poderia falar assim, que não havia mais solução para ele. Mas no último instante da sua vida, ele entregou o seu coração a Jesus. E sabe o que Jesus falou para ele? Olhou para ele e falou assim: pois fique sabendo, você estará comigo no paraíso. Aquele homem estava no último momento da sua vida, mas ele não perdeu tempo. Ele entregou o seu coração e entregou a sua vida a Jesus. Que oportunidade! Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que nós temos? Todo momento é o momento da gente entregar a nossa vida a Jesus. Todo momento é o momento certo para a gente mudar a nossa vida. Eu quero mudar a minha vida. É por isso que essa semana, todos os dias, eu venho falando para vocês como nós podemos ser restaurados. Aquele homem aproveitou o último momento da vida dele para se entregar a Jesus. E você pode pensar assim: mas por que entregar minha vida a Jesus? Sabe por quê? Que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus? Nós entregamos a nossa vida a Jesus como demonstração de gratidão. Porque nós somos muito, muito agradecidos por aquele ato de amor. Naquele dia, ele morreu na cruz por um erro, por um pecado que não era dele, era nosso. Ele se entregou naquela cruz para salvar a humanidade inteira. Sabe aquela humanidade que estava suja pelo pecado? A morte de Jesus, o sangue de Jesus trouxe novamente uma vida nova, uma oportunidade de mudança. E este é o momento da gente procurar a nossa mudança. Você quer essa mudança? Você quer ser uma nova pessoa? Você quer ser uma pessoa bondosa? Uma pessoa que compartilha amor, que compartilha bondade? Uma criança que demonstra para todo mundo da sua família e para os seus amigos que você tem Jesus no coração? Eu queria muito terminar o dia de hoje feliz, com um final feliz, mas o final feliz ainda não é hoje, porque Jesus morreu lá na cruz. E a Bíblia conta que quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu? A terra inteira escureceu. Jesus carregou tanto peso do pecado que não era dele, que o pecado fez com que Jesus morresse. E ele orou assim para Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida. E Jesus morreu aqui naquele dia. Ele morreu numa sexta-feira. Até os animais sentiram, sabiam disso? Os animais se esconderam. Eles ficaram assustados, porque até os animais sabiam que ele era um filho de Deus. Aconteceu um grande tremor, um grande terremoto. As pessoas ficaram assustadas, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento olhando para Jesus morto, elas ficaram assustadas. E aí que elas caíram em si e perceberam que elas haviam feito mal a um homem que não merecia. Elas ficaram desesperadas e saíram todas dali correndo com medo. E assim aconteceu. Jesus morreu numa sexta-feira. À tardezinha, a terra inteira sentiu a morte de Jesus. Os anjos choraram com a morte de Jesus. O Pai, ele chorou com a morte de Jesus. Mas a morte de Jesus não foi em vão, porque a morte de Jesus nos deu uma segunda chance, uma nova vida. E eu gostaria de agora, neste momento, encerrar
essa história de hoje com uma oração. E eu gostaria que você, nesse momento, entregasse a sua vida, o seu coração mais uma vez a Jesus e agradecesse a Jesus pela oportunidade que Ele nos deu, pela nova chance, pela segunda chance que Ele nos deu. Vamos fechar nossos olhos e orar? Querido Jesus, muito obrigada, porque há muito tempo atrás o Senhor veio a essa terra e pagou pelo preço que não era para o Senhor, era para a gente ter pago, mas o Senhor com muito amor veio aqui, morreu na cruz e nos deu uma nova chance e nos deu uma nova vida. Neste momento nós queremos te entregar novamente nosso coração a Ti, como forma de agradecimento por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigada porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Nos abençoe e que nós possamos sempre mostrar para todo mundo que o Senhor habita em nosso coração. Em Teu nome oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. E eu espero você amanhã para saber o que é que aconteceu. O que será que vai acontecer amanhã? Um beijo para vocês.